Olá, meus amigos! Sejam bem-vindos ao bate-papo comigo. Hoje eu não falei mais um bate-papo comigo, né? Mas enfim, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre alegria, tristezas, o que vem de Deus, o que não vem de Deus. E você já vai abrir a sua Bíblia para nos acompanhar aí. Já vai abrir a Bíblia em Provérbios de Salomão, Salmos, Provérbios, capítulo 10, Salmos, Provérbios, capítulo 10, versículo 22. Tendo uma blitz aqui, né? Um monte de gente fica olhando, né? Passa os carros mais próximos da igreja ainda. É uma maravilha, né? Acontece, você já está acostumado já. Então, vamos falar um pouquinho sobre sentimentos, emoções. Vamos lá. Provérbios 10, 22 diz: a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Algumas traduções trazem, e não traz consigo dores, né? Algumas traduções têm, aquilo que vem de Deus é para alegria, não para trazer tristeza. Depende da tradução da sua Bíblia, mas o contexto é o mesmo. Queridos, aquilo que vem de Deus é bom, né? Porque tudo que Deus faz é bom. Quando Deus criou o ser humano, Ele disse é muito bom. Porque o que acontece? Que a criação, ela se perde um pouco na caminhada. Então, os contextos da vida, né, aquilo que de bom que se aprende vai se perdendo, e as pessoas vão perdendo o conceito daquilo que realmente é bom, daquilo que não é. É igual relacionamento, às vezes ela está dentro de um relacionamento tóxico, está acabando com a saúde dela, está acabando com a autoestima, está acabando com o interior, até com a espiritualidade da pessoa, e ela está insistindo naquilo. Não, é amor, é amor, é amor. Queridos, é um termo que o amor tudo sofre, né? A própria Bíblia diz isso, tudo crê, tudo suporta, mas tem situações que não é amor, é como se fosse uma obsessão, né? Tem situações que sinceramente não dá, né? Então aqui Salomão está dizendo que a bênção do Senhor, que o que vem de Deus, né? O bem de Deus, ele nos enriquece. Ele nos enriquece como pessoas, nos enriquece como ser humano, nos enriquece como filhos de Deus, como marido, mulher, como filhos, como vizinhos, né? Como membros de uma localidade. Então aquilo que vem de Deus, que está em nós, é para abençoar, né? Pastora, mas a senhora está falando de relacionamento. E quando é um relacionamento que eu estou casado? Aí que tá. Presta atenção. Você está dentro de um relacionamento, né? Você é casado. Casou na lei do homem, cartório, certidão, tudo certinho. Tira o nome de solteiro, passou a ter nome de casado. Isso é casamento. Aí você vai e apresenta esse casamento diante de Deus. Lei dos homens, cartório. Lei de Deus, você vai lá, se apresenta a um pastor. Não necessariamente você tem que fazer festa na igreja. Não, vai lá, se apresenta a um pastor, né, um ministro religioso, pede a bênção de Deus ali para aquele casamento. E ótimo, você está casado. Dentro desse contexto do casamento, você vai passar muitas situações que, por amor, você vai suportar, né? Mas estou falando de coisas que não vão denegrir você. Eu estou falando de coisas que não vão ferir você no contexto físico. Igual tem muita gente que está num casamento, está sofrendo violência doméstica, que uma hora ou outra vai trazer uma tragédia. Então é necessário você, né, se afastar, né, você procurar aí um socorro mesmo, né, da parte na delegacia, fazer um boletim de ocorrência, porque isso aí já não entra na parte do amor sofredor. Por quê? Porque o que é o amor? O amor é você doar ao outro e você receber do outro. É uma troca. Quando um só está dando e o outro não está, e o outro não está, fica uma balança desequilibrada, se você conseguir me entender. O amor não é violência, né?
Quem ama não vai espancar, né? Quem ama não vai torturar. Então, assim, tudo tem um certo limite. O amor é sofredor em batalhas, né? Você batalha para você manter a sua família, não é fácil. Você está ali batalhando pelo seu casamento. Talvez você conheceu Jesus agora, né? E seu cônjuge não é de Jesus. Você está batalhando pela alma dele. Isso são batalhas sofredoras do amor, né? Aonde você dorme tarde, acorda cedo demais em prol da sua família. Eu falo que lá em casa eu sou a última a dormir, né? Todo mundo está lá dormindo, eu vou lá conferindo cama por cama, olho tudo, se está com coberta, se está sem coberta, se tem ventilador, eu olho tudo mesmo. Então, assim, é uma doação minha para minha família. Então são casos que o sofrer na carne é até compreensível, né? O sofrer espiritual, muitas vezes você vai lutar com uma pessoa, será como dores de parto, né? Paulo diz, até aquela pessoa nascer para Cristo. Mas agora quando entra violência, quando entra tortura, tortura psicológica, isso aí já não tem a bênção de Deus, né? E se ambos são de Jesus, está acontecendo isso, primeira coisa, procure o seu pastor, né? Procure o seu pastor, abre o coração, que muitas vezes a pessoa está aceitando certas coisas, porque o amor é sofredor. O amor, queridos, mas isso aí não é amor, né? Só saindo um pouquinho do contexto para você entender. Procure o que é de direito, as leis da terra estão aí, né? Procure o que é de direito na direção que Deus for te dar. Procure seu pastor, procure a sua igreja, né? Procure alguém de confiança, né? E vai te dar uma direção. Mas muitas vezes a pessoa tá com esse sofrimento em relacionamento que nem é relacionamento. Tá no namoro, já tá assim, tá no noivado, tá assim, tá na amizade, tá assim. Então, queridos, você não tem obrigação nenhuma em lutar por aquilo, né? Eu sempre aconselho os jovens, né, quando vem pedir direção, né? Tem uns que ainda pedem, tem um temor, né, de pedir uma direção. Eu falo, primeira coisa, você tem que ter relacionamento com Deus. Se você não souber ter um relacionamento firme com Deus, você não vai conseguir ter um relacionamento com uma pessoa, né? Então, às vezes a pessoa está lá sofrendo, nem casado vai lutar pelo quê? Né? Igual aquela mulher no poço lá com Jesus. Estava se matando, indo meio-dia ao poço por causa da condição dela, ela não podia ir ao poço junto com as outras mulheres no horário mais fresco, estava se sacrificando. Jesus olha bem no interior dela e dentro de uma conversa ali, Jesus fala, vai lá chamar o teu marido. Aí ela fala assim, não tem marido. Aí Jesus fala, disseste bem, você já teve 5 e o que você tem agora não é seu marido. Ela reconhece que ele é um profeta de Deus, tal, aquela situação toda. Mas Jesus estava querendo mostrar para ela que ela estava num sofrimento, numa relação que não tinha necessidade. Então tem muita coisa na vida do ser humano que não tem necessidade de estar acontecendo, mas a pessoa está se prendendo aquilo ali, né? Então eu sempre falo, às vezes chega as pessoas que, tô sofrendo relacionamento, meu namorado isso, meu noivo aquilo, minha namorada isso. Mas, gente, é namorado ainda, você vai ficar se agora tá assim, abre um pouquinho a visão. Se agora tá assim, você acha que o futuro vai mudar? Mas depois aceita Jesus, o povo vai pegar. Não vai, querido, não vai. Né? E a gente tem que ter consciência disso. Melhor doer agora do que doer pior lá na frente, né? Melhor você ter um tempo agora de colocar as coisas no lugar, né? De sofrer uma chateação agora, do que uma coisa lá na frente que você não vai poder mais abrir mão. Porque presta atenção, você tá num namoro agora, tá, né? Essas picuinhas, essas coisas. Aí você avançou o nível do noivado e continua esse mesmo desgaste emocional, né? Não, é bênção de Deus, é bênção de Deus, é bênção de Deus. Aí casa, vem os filhos, aí, irmão, a estrutura muda completamente. Por quê? Porque não é só mais você e ele, ou você e ela. Já tem filhos no meio,
né? E muitas vezes a pessoa não pensa nisso. Então ela tem que, se essas pessoas, antes de tomar qualquer decisão na vida, daquelas decisões que vão mudar mesmo, se elas parassem para refletir, nossa, a humanidade estava muito melhor, né? Ah, pastora, a senhora fala como se a senhora não tivesse tomado decisões erradas. Tomei muitas, e justamente por eu ter tomado muitas decisões erradas que eu estou aqui te falando isso. Eu estou abrindo aqui esse bate-papo para isso, para te falar de experiências que aconteceram na minha vida, que eu lutei falando que era a bênção de Deus e não era. Perdi anos da minha vida, perdi madrugadas, ficava no joelho de madrugada, 3 horas da manhã, Deus, ainda bem que Deus não me ouviu, graças a Deus que Ele não me ouviu, porque aquilo não era bênção de Deus na minha vida. Hoje eu vejo a situação com mais clareza e falei, caramba, ainda bem que Deus não me ouviu. Irmãos, tem certas coisas, né, amigos, queridos, porque às vezes eu acho que estou falando para a igreja, né, e tem situações que tá assim, ó, na cara que não é de Deus, a pessoa está insistindo. Então vamos colocar princípios no nosso coração. A bênção do Senhor enriquece. Aquele relacionamento está te fazendo crescer em quê? Aquela situação, né, tirando um pouco do relacionamento, aquela situação está te enriquecendo em quê? Você está só tirando, uma hora você vai ficar com déficit negativo. É normal isso acontecer. Então você tem que acrescentar, colocar, não tirar. Então você está num relacionamento que está te tirando a paz, te tirando a alegria, te tirando o sossego. Você acha realmente que isso é bênção de Deus? Sério. Você está ali, né, numa amizade. Tem amizade que, pelo amor de Deus, é um bando de gente folgada que só quer sugar, aproveitar o que você tem. Aquilo está te acrescentando em quê? Aí você está lá no ambiente de trabalho, é um trabalho que está te sugando. Mas, pastor, o trabalho não é fácil, não está fácil para ninguém. Mas espera aí, não vamos chegar nessa parte, né? Não estou falando para você abandonar tudo. Não, primeiro vamos até Deus. Senhor, esse trabalho aqui, foi a porta que o Senhor me abriu? Por quê? Porque eu já trabalhei em lugares, queridos, eu já trabalhei em lugares que foram bênçãos de Deus para a minha vida. Foram momentos que eu passei ali, que Deus abençoou muitíssimo. Mas teve lugares que eu passei que eu tive que, né, dar o ultimato. Falei, não vou ficar mais. Porque aquilo estava me sugando, estava indo contra os meus princípios. O último lugar que eu trabalhei, né, estou falando isso em termos de obra, né, vou contar um pouquinho do que aconteceu comigo. Eu trabalhava numa casa de família e nesse trabalho eu fui contratada só para fazer companhia para as filhas da dona, né? Ela gostava muito de curtir as noitadas dela, né, e as meninas eram pequenas, então era só para ficar com elas, né, para dormir, preparar o café da manhã, né, e ficar com elas ali. Beleza, fui trabalhar com essa proposta. Trabalhei uma semana, que maravilha! As meninas andou-se quietinhas, vinha da escola, fazia os seus trabalhos. Foi um tempo de paz, logo no início. Depois a proposta mudou, né? Menina, ela me chamava de menina, a dona. Menina, eu vou precisar que você faça o almoço também. Até aí tudo bem, eu já estou ali, vou fazer o almoço. Eu vou aumentar um pouquinho seu salário e aí eu vou precisar que você limpe a casa pelo menos 2 vezes por semana. Ok, eu estava ali, né, eu dormia no trabalho, então até então coisa normal. Só que começou a aumentar a carga, né? E o salário não aumentava, as condições de trabalho não melhoravam, e só aumentava a carga. Teve uma vez que ela pediu assim, você pode faxinar 2 vezes por mês? Ok. Sexta-feira, faxinei a casa inteira, né? Sabe aquela geral de faxina mesmo? A casa estava um brinco. Posso ir embora? Não, deixa para vocês sábado de manhã. Então eu já comia meu final de semana inteiro, né? Eu já chegava exausta em casa, né? Não tinha aquele ânimo. E aí uma certa sexta-feira, com a casa toda brilhando,
Eu só esperando, né, chegar à noite, dormir, para no outro dia ir para minha casa, ver minha família. Queridos, essa mulher trouxe todos os amigos para dentro de casa, todos os amigos de farra. Tiraram aquelas panelas que só se usa uma vez no ano, tiraram aquilo tudo lá de cima, dos armários, aquela prataria, fizeram aquela feijoada. E aí no sábado cedinho, quando eu olhei, tava aquela zona, porque ela tinha falado para mim, não se preocupe que as minhas bagunças eu vou limpar. Só que no outro dia, menina, você pode arrumar a cozinha de... Caramba, não tinha espaço na pia. A casa estava uma imundícia, bebida, cigarro, um monte de coisa. E aí eu limpei aquilo tudo, né? Atrasei meu horário de ir para casa, né? Eu estava começando a namorar naquela época, então já me comia um tempo com meu namorado, era sempre aquela situação. E aí teve uma vez que eu falei com ela, falei assim, olha, eu não me sinto bem de estar aqui, vocês com essas festas e tudo, né? Eu não me sinto bem porque, né, eu tenho minha religião, tenho os meus princípios. Então você pode ir na sexta. Teve uma vez que ela me liberou na sexta. E fizeram a bagunçada toda, eu voltei na segunda, misericórdia. E aí ela veio me chamar a atenção. Querida, quando você for, você deixa tudo limpo. Mas eu tinha deixado tudo limpo, feita a faxina na sexta, porque o meu colega disse que for usar o seu banheiro, tinha vômito, tinha fezes, um monte de coisa. E, gente, né, eu falei com ela, falei assim, olha, eu não fiz nada disso, eu deixei tudo limpo, você viu quando eu saí. Mas meu amigo disse, foi seu amigo, pode ter sido ele que foi lá, né? E aconteceu a situação dentro do banheiro, ele não conseguiu limpar, e botou a culpa em quem? Põe a culpa na empregada. Mas eu tenho a consciência limpa porque eu jamais faria um negócio desse. Passou, eu já fiquei com o coração apertado com aquilo. Chegou durante a semana, ela não saiu para as festas, vou beber em casa. Eu morava em frente à praia, no apartamento deles era de frente à praia. Você pode descer lá e buscar cervejas para mim lá no quiosque? Ali foi a gota d'água. Foi a gota d'água. Eu fui e falei assim, olha, eu tenho os meus princípios, né, eu tenho a minha índole. Eu fui conversando com ela, não, mas você é empregada. Eu sou empregada até certo ponto, né? Então eu quero que você acerte as minhas contas e tal. E ela falou assim para mim, você vai precisar desse trabalho. Eu falei assim, eu preciso mais de Deus. Falei com ela. E eu saí de lá, ela acertou minhas contas, ficou me devendo ainda. Mas eu falei assim, mais tem Deus para me acrescentar do que o homem para me tirar. E só o fato de eu me livrar daquilo lá, e eu vim pelo caminho com as minhas coisas e falei, Senhor, nunca mais eu trabalho para o homem, a não ser que eu queira. E desse dia em diante eu comecei a trabalhar para Deus, né? Comecei a ficar tempo integral na igreja, né? E antes que alguns falem em outros vídeos eu já falei disso, que não tinha salário, né? Não tem essas coisas na igreja. Então eu fiquei 9 anos ali na casa de Deus, na dependência das pessoas mesmo, né? Eu já contei aqui que vi uma irmã que ela deixava de vender 3 salgados e deixava para mim, que era o meu almoço, né? Roupas que me davam. Essas foram situações, mas assim, eu era tranquila. A necessidade aparente virou bênção de Deus na minha vida. Por quê? Porque eu estava em paz, aquilo estava me enriquecendo como pessoa. Poxa, eu me senti cuidada pelas pessoas. Mas ganhar roupa dos outros, ganhar salgado dos outros, gente, cada um encara a vida como quer, né? Cada um encara como quer. Aquilo para mim, eu pensei assim, poxa, a pessoa não tem obrigação de deixar de vender 3 salgados para complementar a renda dela, para chegar no final de um culto, pedir uma oração e falar assim, eu senti de deixar aqui para você almoçar. Tinha dia que não dava para fechar a igreja para fazer almoço, né? Não tinha essa facilidade de comprar marmita como se tem, você pega um iFood, você pega... Não tinha, nem celular tinha na época. Então assim, eu me senti muito cuidada, né? E assim, não estava ganhando nada, né? Não estava ganhando nada, e eu me senti muito cuidada. E foi um tempo que Deus, ele cuidou, ele enviava pessoas,
né? Foi um tempo de paz para mim. Então eu entendi que o que vem de Deus, ele te traz uma paz no coração. Mas aquilo que não vem de Deus só acrescenta dores, né? Como eu falei, pode ser um relacionamento, a pessoa está lutando por um relacionamento que não é a vontade de Deus. Eu já vi muito caso, a pessoa bateu o pé, é de Deus, é de Deus. Eu falei assim, olha, não é de Deus, porque quem está fora vê melhor do que quem está dentro, né? De tudo que a pessoa falava e tudo, a pessoa temou, foi lá, casou, foi lá na igreja e falou, pastora, casei. Não deu um ano, se separou, violência doméstica, foi nossa, uma coisa muito feia, né? Então são coisas que a gente está olhando, a gente está vendo, a visão espiritual se abre e você vê que não é bênção de Deus. Por quê? Se a bênção de Deus enriquece, vamos voltar aqui, né, no capítulo, perdi aqui, acabei perdendo aqui, não, achei. Vamos voltar vamos adiantar aí para o capítulo 15, né? Hoje é mais fácil, você tem uns panfletinhos de marmita, é mais fácil, né? Mas vamos aqui, Provérbios 15, versículo 13. Se a bênção de Deus enriquece, a pessoa rica, ela está cheia de alegrias, ela tem que transparecer, correto? Olha o versículo 13. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Então você conhece no rosto da pessoa quando ela está bem, quando ela não está. Você consegue discernir espiritualmente quando a pessoa está, né, sentindo algo bom e quando ela está vivendo um momento ruim. Então, irmãos, queridos, são situações que a pessoa precisa dar um basta na vida dela e falar, não, eu não quero isso para minha vida, eu não quero levar isso para o meu futuro. Imagina como vai ser o futuro dessa pessoa, desgastada num trabalho como o que eu tive. Pastora, Deus te desamparou? Não. E na época que eu larguei, né, vou abrir uma aspas aqui, na época que eu larguei esse trabalho, né, o diabo vivia buzinando nas minhas orelhas e falando assim, você vai precisar. Era a voz da ex-patroa, você vai precisar. E naquele mês que eu comecei a obra, que eu comecei a ficar na igreja, né, meu pai desempregou, minha mãe também desempregou. Aí vinha o diabo toda hora, viu sua burra? Vai largar o emprego, agora você poderia estar lá ajudando seus pais, eu sou filha única, né? A herança toda para mim. E agora vai para os meus filhos, né? Porque eu tive uma penca de filho. Enfim. E aí, preste atenção aqui. E aí o diabo ficava falando, viu sua burra? Falava assim mesmo, eu ouvia. Seus pais agora estão precisando, e aí você está aí enfiada na igreja. Larga isso tudo aí. E queridos, olha, eu vou te falar, eu recebi propostas melhores que você pensar na vida. Tinha um escritório de advocacia na frente da igreja e o dono do escritório gostava muito de mim. Ele que me levou no dia do meu casamento, no carro dele. E ele me chamou, ele falou assim, olha, eu gosto muito de você. Era um senhor, não era com maldade não, tá? A esposa dele era uma bênção, ela era da nossa igreja na época, mas ele não. Mas ele aceitava que eu ia lá fazer oração. Aí ela falava, meu marido só deixa você ir lá fazer oração. Aí um dia ele sentou comigo e falou assim, menina, você é tão novinha, você fica ali na igreja, você já terminou seu segundo grau? Eu falei, sim senhor, terminei. Aí ele falou assim pra mim, por que você não faz uma faculdade? Aí eu falei, eu não tenho condição de fazer faculdade agora e tal. E ele falou, eu te dou a faculdade e eu te dou uma vaga de emprego aqui. O que você acha? E eu fiquei tentada, vou ser sincera, eu fiquei tentada. Hoje eu não seria uma pastora, eu seria uma advogada. Mas não poderia ser as duas coisas? Hoje sim, mas se naquela época eu tivesse aceitado a proposta, não. Por quê? Porque a minha visão teria mudado. E eu falei com ele, né? Chamei ele pelo nome, falei, com todo o carinho que eu tenho pelo Senhor, mas a chamada que Deus me deu é para cá, não é para aí. Aí ele falou assim, não, tudo bem, mas no dia que você quiser só me procurar. Ele era uma bênção, né? Um amor de pessoa, ele, os filhos dele. Enfim, então, aí voltando aqui, e aí vinham as propostas, vamos trabalhar, né? Membros da minha família falavam,
Daí, em vez de estar fazendo a faculdade, em vez de estar trabalhando, estar enfiada de igreja, eu recebi muita crítica. E fora o diabo buzinando. E naquele mês, meus pais desempregaram. Foi um momento difícil? Foi. Mas eu não deixei a minha fé. Eu não deixei o meu propósito, meus princípios. Eu estava na igreja. Eu falava, Senhor, aquilo que eu não aquilo que eu não estou conquistando lá fora, o Senhor vai abrir porta para meus pais conquistarem. Aí meu pai conseguiu um emprego numa empresa que era difícil o acesso, porque essa empresa exigia muitos exames, era difícil mesmo, mas ele conseguiu. Foram muitos anos que ele trabalhou lá, foi uma bênção para nós. Minha mãe conseguiu emprego também. Depois que eu casei, continuando na obra ainda, eu sempre falava com Deus, Senhor, aquilo que eu deveria estar ganhando lá fora, o Senhor acrescenta na vida do meu esposo. E assim, foram anos difíceis no início do casamento, mas quando Deus ele honrou, superou tudo aquilo que no momento trouxe um pouquinho de preocupação, de dor. Então eu entendi, eu fiz a escolha certa. Acho que nessa caminhada a gente passa por situações que o diabo faz você querer voltar atrás, desistir e tal, mas você tem que ficar firme naquilo que Deus ele colocou no teu coração. Então assim, a maneira que você se expressa, a maneira que você está realizando uma obra, seja na igreja, seja no seu trabalho, seja na sua casa, tem que, o seu rosto, a sua vida, ela tem que demonstrar aquilo que você está vivendo. Se você está vivendo a bênção de Deus, ainda que você passe por momentos difíceis, ainda que você tenha que exercer o amor sofredor, não é uma coisa permanente. É uma situação que passa, é o vale da sombra da morte. A gente pega na mão de Jesus e com o pombo no sol. E vai embora. Mas quando não é de Deus, irmão, aquilo não passa. É uma tragédia atrás da outra, é um troço errado atrás do outro. A bênção de Deus não traz, a bênção de Deus ela enriquece, aquilo que não é de Deus não traz nada de bom. Porque só o que Deus faz é bom. Então, o que eu estou querendo dizer para você com esse bate-papo de hoje? Que você comece a analisar a sua vida, decisões erradas que a gente toma, elas vão trazer um resultado ao longo do tempo e você tem que estar preparado para isso. Essa semana eu até falei para um colega de ministério, às vezes a gente fala, estou no deserto, mas tem que ver também as plantações que você fez ao longo da sua vida, E, pastor, mas agora eu sou de Jesus. Sim, mas sementes são sementes, palavras são palavras. Sai uma palavra na minha boca, eu não posso voltar mais atrás. Num vídeo dá para você ainda corrigir, para você cortar e tal, mas na vida real, aquilo que sai da sua boca e outra pessoa escuta, não tem como desescutar, nem existe isso. Você não pode pegar a palavra que saiu da sua boca e tornar a entrar. Então você tem que tomar muito cuidado, palavras são sementes, atitudes são sementes. Então por que nós precisamos de Deus no nosso dia a dia? Porque se a gente toma uma atitude na direção dele, essa atitude não vai dar errado. Se você toma uma decisão na direção dele, aquilo vai te enriquecer, não vai te acrescentar dores. A senhora está quantos anos no ministério? 22 anos só desse ministério que eu estou, nem um pouquinho mais com Jesus. Foram dias que eu fui tentada a desistir de tudo? Sim, todos os dias. Todos os dias o diabo ele te oferece algo melhor do que você está vivendo, aparentemente. É igual a pessoa está caminhando no deserto, vê lá o oásis, tudo é ilusão de ótica. Então, quando você está na palavra, não é ilusão, é algo concreto, que a bênção dele enriquece, um coração alegre, ele aformoseia o rosto, são situações que vão te trazer coisas boas. E ainda que você passe por experiências ruins, você consegue contar rindo. Eu, de vez em quando estou com alguém conhecido, que a gente começa a falar coisa do passado, mas não para ficar, fizeram, não, eu começo a rir, aconteceu isso, gente, a pessoa tem cada coisa na cabeça, e a gente vai conversando. A oportunidade de falar do passado sem dor, é a oportunidade de falar
de algo do seu passado sem aquilo mudar a expressão do teu rosto, né? De falar de um tempo ruim e você não perder a sua essência, você ser você, com a bênção de Deus enriquecendo. E querido, a bênção de Deus não é o lugar, né? A duras penas a gente tem que aprender isso. Se eu estivesse em tal lugar eu seria melhor. Não cai nessa besteira, não. A bênção de Deus, ela vem no lugar que você estiver, né? Vamos ver lá? Para você que é velho de casa, você sabe onde que está, você já conhece a palavra, é familiarizado. Mas para quem está começando agora, né, e ouvir palavras na Bíblia, por isso que é bom examinar as Escrituras, né? Deuteronômio 28, o Deuteronômio 28, do versículo 1 ao 14, fala tudo sobre isso, sobre sementes, plantações, de coisas que vão acontecer. E do versículo 15 até o versículo... Caramba, é grande aqui. Até o versículo 68, né? Fala de maldições, mas não é que Deus amaldiçoa a pessoa, não. E se a pessoa está com Deus, ela está debaixo da bênção. Se a pessoa, imagina, Deus, a pessoa está debaixo da bênção. Onde ela vai, a bênção acompanha. Mas se a pessoa decide tomar as próprias decisões, Deus fica, a pessoa vai, tá debaixo, não está debaixo de proteção. No Deuteronômio 28 diz assim, versículo 1 em diante: E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, né? Ouvir a voz é receber a direção, tendo cuidado de guardar os mandamentos que eu hoje te ordeno, é quando você tem um entendimento, hoje é quando você está tendo acesso, o Senhor teu Deus te exaltará sobre as nações da terra. Eu costumo dizer que essas nações da terra são áreas da sua vida, área sentimental, financeira, saúde, tudo que envolve a sua vida é as nações que você precisa conquistar, ser uma bênção. Versículo 2: E todas estas bênçãos virão, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Ou seja, não precisa correr atrás de bênçãos. Tem uma canção do Nani Azevedo que fala: eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar. Então, eu até esqueci o ritmo da música, mas eu toco ela na igreja aqui, sabe, né? Então, você procura aí. As bênçãos de Deus, elas enriquecem, querido. Então, elas te alcançam aonde você for. E aqui ele está dizendo, versículo 3: Bendito serás tu na cidade e bendito será no campo. Ou seja, qualquer lugar que você estiver, você vai ser bendito. E aí ele começa dizendo: bendito é o fruto do teu ventre, da tua terra, dos teus animais, onde porem as mãos, bendito ao entrares, bendito ao saíres. E aí é uma infinidade, né? Uma infinidade de bênçãos que ele tem para a sua vida. Porque a bênção de Deus, ela vai te enriquecer como pessoa, como profissional, como esposa, filho, filha, como filho de Deus, como servo de Deus, como pastor, como obreiro, como musicista, enfim. Aquilo que Deus ele põe na nossa vida, a bênção dele que nos alcança, ela vai nos enriquecer. Jamais ela vai trazer dor. Se é uma dor que você não está conseguindo ultrapassar, vencer, então você tenha certeza que não é bênção de Deus. Agora, você está passando um processo, aquilo você conseguiu entender, Deus está ali, é bênção de Deus, e aquilo passou, vai te enriquecer. Mas se permanece a dor, não é de Deus. Você precisa colocar no teu coração: eu vou lançar fora, vou dispensar, vou retirar da minha vida, vou me afastar de lugares, se for necessário, se afaste de pessoas, se for necessário, mude a tua visão, mas faça tudo dentro da direção de Deus. Amém? Faça na direção do Pai e o Pai vai lhe abençoar, porque tudo que Ele faz é bom. E aqui eu quero deixar esse versículo 8 para você, para a gente fechar aqui. E o Senhor mandará que a bênção, o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a mão, e te abençoará
na terra que o Senhor teu Deus te der. Então, presta atenção. Tô cruz por baixo, tá, gente? Misericórdia. Mas que fale, pastor, tá mostrando sutiã. Não é sutiã não, a blusa que eu estou por baixo, tá? Pastora decente. Mas vamos aqui. Então, queridos, tudo que vem de Deus é bom e dura, né? Eclesiastes fala que tudo que o Senhor faz durará eternamente. Então, tudo aquilo que é de Deus perdura, tudo que é de Deus acrescenta, tudo que é de Deus faz bem. Então, olha para a tua vida. Não tenha medo de começar do zero. Não tenha medo de impor limites. Não tenha medo de começar de novo. Todos os dias, pelas manhãs, a bênção de Deus, elas se renovam sobre a nossa vida. As misericórdias dele se renovam sobre a nossa vida. O mover dele se renova sobre a nossa vida. Então, todo dia que você acorda é uma oportunidade de você mudar a sua história. Todo dia que você acorda é uma oportunidade para você vencer, mudar de vida. Então, você precisa ser uma pessoa de decisão. Provérbios 22, 28 fala, determinando tu algum negócio, ser-te-á firme e a luz brilhará nos teus caminhos. Então, você precisa ser uma pessoa determinada. Eu vou fazer, é de Deus, já consultou a Deus, já teve confirmação de Deus, então eu vou conquistar, eu vou fazer. Se não é de Deus, Senhor, me ajude aqui a abreviar o tempo dessas sementes erradas que eu plantei, eu quero viver em liberdade. Deus vai abreviar o tempo, vai te ajudar a passar esse momento difícil e você vai começar uma nova história, tá bom? Deus abençoe esse nosso segundo semestre, que sejam 6 meses aí, 6, juro, 6, né? Já passamos de junho, de julho até dezembro, que você tenha aí meses de excelência, que você tenha aí direções para a tua vida, tá bom? Eu faço votos que você chegue em dezembro sem carga alguma. O propósito que eu faço aqui na igreja todo fim de ano, virar o ano sem dívidas. Coloque no seu coração, vou virar o ano sem dívidas. Eu vou virar o ano uma pessoa diferente. Eu vou me converter não à igreja, mas eu vou me converter verdadeiramente ao Evangelho de Cristo. Eu vou virar o ano diferente. Então comece a trabalhar agora. Se você quer mudança para amanhã, comece a fazer hoje, tá bom? É igual dieta. Segunda eu começo, não vai começar nunca. Segunda nunca chega. Então, você tem que fazer, faça agora. É reflexão, faça agora. É uma oração, faça agora. É um pedido de perdão para alguém, é agora. O tempo não espera, ele corre. Ele corre. Um dia você tinha 15, hoje tá igual eu, tem 40, tem 50, não sei a sua idade. Mas o tempo não volta mais. Um dia como hoje você nunca mais vai viver. Então coloca no teu coração, o hoje é único. O amanhã depende do meu hoje, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Até a próxima quarta-feira, em nome de